Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. E eu sou o Lucas Parra. E hoje nós vamos falar de um mito gigante. Um mito muito grande. Colossal. Colossal, sensacional. Né? Que merda. Ai. Estamos falando do mito grego e romano, mais romano do que grego, né? Uhum. Do deus Príapo, que é conhecido por isso, e essa brincadeira que a gente fez agora no começo, justamente pelo tamanho do seu falo, que é colossal, como disse o Lucas. E aí, a gente fala ou não fala dele? Nossa senhora, a gente tá péssimo hoje, cara. Começamos muito bem já. Queria atrair gente pro episódio? Não conseguiu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você já viu isso? Já. Muito pelo contrário. Você não tem pelo nesse braço, cara. Eu tenho sim, ó, tá grande, velho. Dá pra ver? Dá pra ver. Dá. Bom, Deus da fertilidade e da paternidade, entre muitas outras coisas. Mas antes de falar do mito, então vamos aos nossos patrocinadores. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações dos novos vídeos que a gente vai postar. Que, inclusive, estamos postando vídeos agora, hein? Fiquem espertos. Vai começar. Então não percam, ativem o sininho mesmo, porque vai ter muita coisa chegando aí para vocês. Então sigam nossas redes sociais também, Zeus Me Livre Oficial lá no Instagram, deixem seus comentários também, mandem suas sugestões de mitos e não se esqueçam de assistir os mitos anteriores. Então, bora para mais uma. Bora pro mito. Bom, basicamente a gente tem um mito interessante aqui. Antes da gente começar, a gente ficou aqui tentando desvendar vários símbolos e várias coisas. Uhum. É um daqueles mitos que, igual o Kairos, né? Que é um mito pequeno, assim. O Kairos nem era mito direito, né? O Kairos era só a ideia da palavra. Uhum. O Príapo, ele até tem um certo culto, uma certa coisa. Mas ele é muito mais extenso do que só o que a gente vê, assim, dentro do mito. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho. E já começa pela filiação. Porque Príapo era filho, numa das versões, as mais principais, né? Ele era filho de Afrodite com Dionísio. Olha que casamento é esse, cara. Poderoso. Poderoso. Deus do amor com o deus da transcendência, da potência sexual. Enfim. A gente já sabe, né? Daquele episódio do Dionísio que a gente falou, que às vezes Dionísio é até meio que confundido, que na realidade, né, não é uma confusão, a gente acha que eles são as mesmas pessoas com o próprio Zeus. Uhum. Então tem algumas versões que diz que é Zeus com Afrodite. E outras que é essa que a gente comentou, que é a mais falada, né? Que é Dionísio com Afrodite. E então não sabe muito ao certo, mas esse era o começo. E aí quando eles se encontraram, era quando Dionísio estava voltando das Índias. Quando ele tinha conseguido espalhar o culto da vinha por quase toda a região ali. Já ele tava voltando, isso tava bem sucedido, olha que merda. Tava muito bem sucedido. E aí Afrodite recebe ele toda potentosa. E aí, potentosa. E aí, beleza, eles têm relação e ela fica grávida de Príapo. Hera, por sua vez, fica muito revoltada. E aí, por isso que a gente não sabe da versão certa, né? Porque Hera era esposa de Zeus. Se ela ficou com raiva porque Zeus que teve o filho, né? Ou tem uma outra versão que diz que ela ainda estava muito zangada com Afrodite por causa do mito de Paris, né? Quando ele tem que escolher qual que é a deusa mais bela lá, ele acaba escolhendo Afrodite. Uhum. Enfim, outro mito que a gente vai falar mais pra frente. Então, dito isso, a Hera joga uma maldição, enquanto o Príapo ainda tá na barriga. E ela joga uma maldição que vai ser o seguinte: ele vai nascer disforme. Era disforme só? Que a gente ia falar?
feio, É disforme. Isso. É. Que esse disforme a gente... Enfim, essa deformidade aí bem grande. E aí, quando ele nasce, de fato, ele nasce uma criatura muito feia, assim, que é essa parte da disforme que a gente tá falando. Ele nasce baixinho e ele nasce com um falo gigantesco, né? E esse falo dele, inclusive, está sempre ereto, né? Depois a gente vai comentar, né? Essa é a origem de um nome de uma doença que existe até hoje, que é o priapismo, que é quando a pessoa fica ereta sem nenhuma excitação e não consegue abaixar por nada. Mas ele tem essa característica. Então, por ter isso, todo mundo rejeita ele e ele é expulso do Olimpo. E aí ele vai pro meio das selvas lá, e os sátiros, né, acabam encontrando ele, então ele é criado no meio desses sátiros. Então a gente já percebe que ele tem uma criação muito terrena, criado com os sátiros que são participantes do culto de Dionísio. Então ele vai aprender com essa questão da energia sexual, ele vai participar de cultos orgíacos e tudo mais. Então essa aí a história do crescimento desse nascimento e crescimento de Príapo, né? Cara, esse começo de história, a gente já vê um ponto bem interessante pra gente discutir, que nem a frase que o pessoal fala, né? Que a moral é estética. Porque ele, por ser feio, por nascer feio e disforme, ele é expulso do Olimpo. Ou seja, ele não é digno de estar com os deuses. E que nem se comentou antes, né? Isso acontece com Hefesto também. Que apesar de ainda ser um deus, ele não mora no Olimpo. Porque ele também tem características de não ter o padrão de beleza esperado de um deus. E isso é um negócio assim, a gente olhando em termos mais mundanos, é um negócio bem complicado, né? Em termos de sociedade, você julgar a pessoa por termos de beleza, né? Que é um negócio completamente subjetivo. Só que a gente olhando isso do ponto de vista arquetípico, simbólico, dá a impressão que assim, você tem que ter uma certa organização, um certo... Isso levaria a um ponto de evolução, né? Assim, ó, você deu certo do ponto de vista evolutivo. Então, por isso que você é digno ou não de estar no Olimpo. Se alguma coisa deu errado no meio do caminho, entre muitas aspas, né? Então você não pode estar lá. Tem que voltar para a Terra e amassar o barro mais um pouco, desenvolver mais um pouco, e aí você poderia voltar para o Olimpo. Então é um negócio que a gente vê hoje na sociedade, né? Até hoje a gente tem essas questões, até aquela comparação, né? Uma barata e uma borboleta, dois são insetos e os dois passam nos mesmos lugares, só que um a gente acha feio e mata, o outro a gente acha bonitinho e quer que entre dentro de casa. Entre dentro de casa. Até que é mesmo, Pode crer. Tem gente que tem medo de borboleta também, mas... tem, verdade. Mas no fim das contas, é isso também. Qual que é a diferença entre um rato e um... Como que chama aquele outro lá? Aquele roedorzinho bonitinho, um esquilo. Um esquilo, tá. Mesma coisa, os dois comem lixo, os dois andam no chão. Só que aí tem região que é mais comum ter esquilo, tem rato. E qual é a diferença entre eles? Muito pouca, em termos práticos. Só que um a gente acha bonitinho, fofinho, de boa, o outro a gente acha nojento, asqueroso. Cara, Afrodite em si, que é a deusa do amor, é a deusa da beleza também, né? E eu sempre gosto de lembrar que essa beleza não é só a física. Apesar dos gregos, né? A gente falou um pouco no episódio das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Os gregos, né? Eles adoravam essa beleza física também, a estética da coisa. Mas toda vez que tem algo mais belo, a natureza, quando ela preza por essa beleza, tem uma inteligência maior por trás. Não estou dizendo que as pessoas bonitas fisicamente, não é isso.
elas têm uma inteligência maior por trás, porque a gente sabe que not at all. Né? Tipo, Cara, muito pelo contrário, de novo. pelo contrário de novo. Mas assim, tem uma inteligência muito grande na composição das coisas para ter essa beleza. Né? Então, quando a gente fala dessa beleza ali, nesse ponto, parece a beleza de algo muito mais evoluído. Então, é quase como se, tipo assim, alguém já soubesse que Príapo teria um caráter mais bestial, teria um caráter mais animalesco, instintivo, né? O caráter dele não estava tão bem formado para ele conseguir ser um deus no Olimpo, né? Então tem esse ponto aí também. Quando a gente tá falando de mito, a gente não tá falando de físico, a gente tá falando psicológico, né? Todas as analogias que a gente faz aqui. Então a beleza da mente, exatamente, ela não está correlacionada com a beleza física, com a formação ou deformação do físico. É do mental, na realidade, da nossa mente. O que é uma pessoa mentalmente bonita, né? Normalmente te associa com uma pessoa que tem ideias mais complexas, mais evoluídas, consegue discorrer sobre diversos assuntos, consegue se aprofundar em muitos temas, nas emoções. Então, na verdade, é disso que a gente está falando, não de físico. Né? Uhum. Enfim, estamos com sons de fundo, cachorrinhos atrapalhando muito louco aqui. Vamos ver se vai ficar em desconto, senão tudo bem. Tá, então esse já é um dos princípios que a gente vê, porque que ele sai de lá do Olimpo. E aí, sendo criado com sátiros, o que ele desenvolve, então, é a questão da sexualidade. O Príapo, ele vai praticar tudo e quanto é tipo de sexo, né? Participa dos cultos orgíacos e várias formas de sexo. Inclusive, o que eles chamavam de bestialidade lá na época, que era sexo com animais. Né? Ele também tinha essa questão. Só que um ponto que a gente não comentou é que o Príapo, apesar dele ter um falo gigante, manter esse falo sempre ereto, ele era impotente. Né? Impotente no sentido de ser estéril. E aí que relação sexual ele tinha, né? Relação sexual ele tinha bastante, inclusive. Né? Então ele tem essa impotência, o que é um paradoxo, assim, alucinante, porque como alguém que tem tanta virilidade e tanta potência dentro de si, porque força sexual é libido, né? A gente já falou também em vários episódios. Não tem a potência da criação de um filho, por exemplo, né? É estéril. Então, e ainda assim, ele é considerado deus da fertilidade, não só pelos filhos, né? Mas ele também é considerado deus da paternidade. Que ele era um deus estéril. O que é uma coisa, no mínimo, peculiar, né? Do pessoal ter considerado ele assim. A gente vê que desde da filiação dele já é um negócio que não faz muito sentido. Porque ele é filho da deusa da beleza e ele não é belo. Ele é filho do deus do potencial transcendental das orgias, né? Que a gente falou no mito de Dionísio. Mas ele não tem essa potência. Ele tem um falo enorme, uma potência enorme, mas ele é infértil, não pode ter filho e é impotente. Então ele é cheio dessa dualidade estranha. E de alguma forma, ainda assim, ele era adorado por aspectos que ele não tinha. Como que ele é adorado pela fertilidade, pela paternidade, se ele mesmo é infértil e não pode ser pai? Então, cara, esse mito ele é muito estranho nesse sentido, porque a adoração dele é difícil você fazer sentido esses aspectos, entendeu? Parece que teve um mal entendimento aí de alguma coisa aí no meio do caminho. A gente não pode esquecer que, assim, esse mito é do fim da Grécia, né?
do final ali da Grécia, inclusive a gente vai falar um pouco mais depois, ele é muito mais cultuado em Roma, né, no Império Romano. Então, sim. E aí com o mesmo nome, né, ele mantém o nome, é um dos poucos deuses que mantém o nome quando tem essa transição. Justamente porque já foi criado no final, sabe, ele não tinha muita representatividade grega. E acho que ali, tipo, 70 antes de Cristo, é coisa do finzinho já, né? Então pode ser que ele já tenha recebido muito da influência do pessoal ali da época, entendeu? Porque, por exemplo, o próprio Príapo, ele vai ter uma característica que se chama apotropista. E aí, fui lá procurar no dicionário o que é apotropista. É que eu não sabia o que significava. Eu sabia o que ele era, mas não sabia o que significava isso, assim, a palavra. E aí eu já sabia o que significava a ideia, mas não sabia o que significava a palavra, né? Apotropista. Que é basicamente assim, ele era um símbolo de proteção, um símbolo que afasta os males, né? Então, e ele não era só o deus da fertilidade, assim, da fertilidade de relação sexual e de ter filhos, né? Ele era o deus das uvas também, de proteção das uvas, das hortas, das plantações. Então também tinha essa fertilidade. E aí o pessoal começava a usar ele como proteção pro pasto, assim, por exemplo. Colocava lá para proteger o gado e afastar os animais predadores. Ou justamente para ficar no meio da plantação e aquilo lá florescer bastante durante o período de colheita e tudo mais, sabe? Então começou a ser comum, no final desses períodos aí, no final da Grécia, ali, início do Império Romano, cada lugar ter um símbolo tipo do Príapo, sabe? Tipo madeira, assim, fincado no meio do negócio, com um falo gigantesco, assim, protegendo toda a região. Porque ele tinha essa característica. Que eu falei aí, que é apotropista, né? Então todo mundo adorava, de certa forma, um deus que trazia uma proteção, e acho que por isso que ele ficou conhecido, porque ele era muito usado também nas classes sociais menores. Nas classes sociais maiores era Dionísio, tá ligado? Tipo, eles tratavam todos os deuses. E aí ele acabou sendo, assim, tipo, uma figura bestial que pratica o sexo que tava todo mundo começando a condenar, mas que ao mesmo tempo tava protegendo e guardando o lar e plantações de toda a família, sabe? É bem outra dualidade, assim. Cara, e engraçado o negócio que eu pensei agora, né? Até então, dos mitos que a gente falou, sempre que a gente está relacionado com agricultura, com fertilidade, com colheita, essas coisas, são sempre mitos femininos. E agora a gente chega nessa transição da Grécia para Roma e isso foi substituído por um mito masculino. Ao mesmo tempo em que a gente já comentou, né? O matriarcado é substituído pelo patriarcado. Então, cara, eu tô entendendo que essa transição trouxe muitas mudanças. E até nessa questão de interpretação, né? De um mito que até então ele não tinha uma relevância grande, né? Tinha aí vários aspectos diferentes, e eles começam a usar ele de várias formas diferentes, né? Uma adoração que tem várias vertentes. E já o que antes não era muito relevante, né? Pois é. Então. E aí a última característica meio dual, né, paradoxal dele aí, é a questão da própria impotência. Porque se a gente pensar que ele era um ser altamente potente, né, no sentido de ter aquela força descomunal dentro dele, e que a representação era o símbolo do falo enorme. Ou seja, você olhava, você via que era um elemento de força, de virilidade e potência. Mas aí ele não conseguia criar a partir dessa potência. Então é quase uma ideia assim de se ele passar a criar de fato, a criação, que é uma forma, né, é uma coisa fixa, parada. A potência é no mundo das ideias, é quando a gente tem forças e mais forças, e a gente pode criar continuamente, sem fim. Mas quando você
cria de fato, você coloca aquela criação numa caixinha, numa forma definida. E isso é perda de potência, entendeu? Uhum. Então parece que o fato dele ser estéreo é justamente o que faz ele ser potente pra sempre, assim. Não sei, é uma coisa que eu viajei nesses É filosófico pra caramba, mas acho que a gente vai ver isso mais no finzinho, quando a gente falar do simbolismo do burro, né? do Quando burrico. chegar nessa parte do burrico. Mas é bem isso mesmo, cara. Quando você passa do potencial, né? Que é o infinito. Que nem você falou, o mundo das ideias. O mundo das ideias é infinito. Tem todos os desdobramentos possíveis, que nem os arquétipos, né? Tem desdobramentos infinitos. A hora que você cria de fato alguma coisa, que você coloca uma forma, se limitou. Então você não é mais infinitamente potente, você é potente só daquela forma específica. É potentinho. Você é uma criação, né? Foi criado, tá? Existe. Só que é só aquilo. Não é nada além daquilo. Então é uma questão de... É potente, aí cria, mas aí perde potência, que... Talvez justamente por isso que... Que louco, né, cara? Eu pensei, justamente por isso que toda criação, né, potentinha, que a gente tá brincando aí, ela, dentro do universo dela, se acha toda potente. Uhum. É por isso que a gente tem representações egocêntricas pra caramba, né? Porque, no fundo, esse pequenininho aqui se acha um deus. Mas é um deus só daquele quadradinho ali, só dele, né? E aí você Deus do próprio mundo. É o deus do próprio umbigo. É. Que tem um simbolismo fudido falar isso, mas... Cara, eu tenho também. Pô, se você for pensar, você é o deus da sua própria mente. Sua mente você cria tudo. É. Mas só dali. Né? E executar, mano. Na minha mente, Lucão, falar pra você, já tá publicado todos os vídeos do YouTube já. Na real, impotência. Editar, velho. Tô impotente, tô precisando pôr um símbolo do Príapo aqui em cima da mesa. Cara, vou arrumar um símbolo do Príapo pra colocar aqui. Vai ficar em cima da mesinha aqui. Aí toda vez que você dá uma fofada ali no pauzão, aí você fala, agora eu tô potente, mano. Nossa, cara, a gente viajou muito longe agora. Tá, cara, vamos voltar um pouco aí pro mito. Quer dizer, vamos falar de um outro assunto agora, né? Sair pra segunda parte. Sobre Príapo ainda, existe uma coletânea de poemas que se chama Priapeia, que são 86 poemas escritos em latim e que contam diversos causos aí de Príapo, várias histórias, e pelo que eu vi, é uma mistura assim tem partes que são cômicas, partes que são trágicas, então traz diversos aspectos e diversas nuances. De vários tipos de sexo diferente, né? Também. E não sei o que e tal. Tanto que ele não tem nem tradução direito, ele tem uma tradução pro Brasil só, em português. É um negócio, cara, que ninguém quer ler, velho, porque choca. Cara, exatamente, eu acho que é um negócio complexo, dual, chocante e que traz nuances sobre essa potência masculina que na sociedade hoje é um negócio meio difícil de compreender. Eu acho que até na época era meio difícil de compreender, porque que nem a gente falou, né? Ele é dual, ele traz esses aspectos de fertilidade, paternidade sem ter isso. Ele fala também sobre agressão sexual, sobre esse comportamento sexual exagerado. Então, quando a gente olha para isso, traz uma questão aí de uma disfunção do masculino, né? De um negócio que tá desequilibrado. E como eu acho que, assim, aí é uma opinião minha, né? Como eu acho que na nossa sociedade isso é muito latente, né? A gente tem essas questões desse desequilíbrio do masculino. É meio ruim a gente olhar pra isso, né? Dói um pouquinho nas pessoas. Eu tô pensando. Ainda mais porque... Manda aí. Pode falar. Não, pode falar. Não, porque como a gente tá, né, nessa sociedade patriarcal,
tá muito escorada no arquétipo do masculino. E se você for ver, a gente leva essa questão tipo, de Príapo muito como se fosse algo positivo, né? Aí se começar a olhar isso como um lado negativo, é meio complicado. Porque se você for para pensar hoje, né? Você fala assim, nossa, não, porque o cara tem um falo gigante, porque ele tem um desejo sexual, uma potência sexual. Todo mundo fica assim, nossa, que legal, né? E a gente tá vendo que na verdade não tem isso, né? Olhando essa parte do mito, tem várias outras questões aí associadas com isso que, na realidade, não é uma plenitude, é uma deformidade, digamos assim. E isso vai contra muito da cultura que a gente tem hoje, né? E a maldição de Hera, o que eu ia falar, que eu te cortei um pouco, que me veio rapidão, assim, tipo... O seguinte, porque esse masculino, ele só vai existir de maneira equilibrada se ele pudesse juntar com o feminino, né? Em forças, né? A gente já falou várias vezes disso aqui também. E aí, o que acontece com ele é que ele tem o feminino dentro dele, porque ele é filho de Afrodite. Que é o ápice do feminino ali, né? Ele tem o masculino dentro dele com essa questão de Dionísio, que é um ser que conseguiu fazer muito bem a junção masculino e feminino. Tanto que ele faz a transcendência, ele chega no estado de deidade, né? Já era um deus, mas ele consegue as iniciações e tudo mais. Agora, Príapo, apesar de ter vindo dessa fonte dos dois, a partir da hora que a Hera faz a maldição, ele é abandonado, né? Ele é rejeitado por pai e mãe. Não se fala muito do Dionísio, é mais a mãe, tipo, ele nasceu, a mãe viu aquilo e tipo assim, vaza daqui, sabe? Ou seja, ele já teve essa rejeição do feminino. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele tem uma potência enorme, que é uma coisa masculina, mas ele não consegue criar, porque criar, de fato, colocar na forma, desenvolver coisas, é feminino, né? E ele não tem essa junção, ele não consegue, ele fica preso. É como se ele tivesse todo o potencial ali dentro dele, somente preso. Né? Toda manifestação é feminina. Sai do mundo. Falamos lá em Gaia, né? Falamos em Gaia, é verdade. Então parece que ele foi desprovido dessa capacidade de manifestação. Né? Ele acabou sendo só uma ideia que dava força, dava um sentimento de potência para aqueles que cultuavam o próprio Príapo, né? E as pessoas se sentiam fortes. E aí elas iam fazer a criação delas. Não que o Príapo em si fosse um deus que, fosse abundante, distribuísse colheitas boas para tudo quanto é lugar. Não, ele só era um símbolo de que representava uma coisa boa. Né? Acho que era mais isso que ele gerava dentro da mente das pessoas, inclusive. Porque aí elas se sentiam sortudas, vamos dizer assim, elas se sentiam potentes e elas iam fazer as coisas. Não ele, porque ele não conseguia. Mas aí pra você ver como isso é algo que tá desequilibrado em relação ao feminino. Porque ele tenta forçar essa interação, né? Tanto que a gente tem aí o caso em que ele tenta estuprar a Hestia. Que não por acaso é a deusa do lar, do casamento, da hospitalidade, que assim é um símbolo feminino que eu poderia dizer que é bem feminino. E ele não tem uma relação com isso, né? Ele tenta forçar essa junção. E óbvio que não dá certo. Então, assim, essa potência mal direcionada, por mais que você, ela dá energia para você fazer as coisas, mas se você não conseguir canalizar isso de forma boa, na verdade você tá agredindo essa parte aí do lar, né? Da família, isso mais sutil, né? Que é um pouco mais do carinho, do aconchego. Então são duas coisas que são antagônicas. A potência dele não consegue nem, vamos dizer assim, destruir, né? Não serve nem pra destruir o ideal de lar, de família e tudo mais. Apesar de ele ser totalmente viril, com uma sexualidade altíssima, os valores
familiares e tal, são mantidos quando ele não consegue estuprar a Hestia, né? É, porque não é consumado de fato, né? E quem protege ela? Um burro. Um burrico! E aí chegamos na parte do burro. É um dos símbolos que a gente degladiou um tempinho aí pra entender. Ainda assim, acho que a gente não entendeu não é nem na totalidade, né? Porque totalidade a gente já falou também que não tem como. Mas assim, nem num nível razoável, eu acho. Talvez esteja me cobrando demais. Mas assim... Não, cara, a gente foi fundo, falando sinceramente. Chegamos fundo nisso aí, viu? Dado o símbolo, a abrangência dele, cara, acho que a gente foi bem longe. Mas vai lá, manda bala. Não, porque assim, o burro, o que ele faz? É ele quem faz o barulho que acorda a Hestia. Né? E aí a Hestia percebe que tá em perigo e consegue fugir. E aí a assimilação do burro com o Príapo tem a ver com esse mito, essa segunda parte do mito, assim, e que atribuem o burro ao Príapo. E inclusive colocam no burro o símbolo fálico, que é o pênis gigante do Príapo no burro. Então, por um insucesso do Príapo, que ele é atribuído com o elemento do burro. Né? Só que o símbolo que a gente sempre tem na nossa sociedade hoje do burro é do ignorante, né? Do não inteligente, digamos assim. Então, tipo, você é burro, você não sabe isso, não sabe aquilo, tal. O que não tem nada a ver com o símbolo do burro. Eu não sei nem da onde surgiu isso aí. Depois a gente faz um episódio do burro. O burrico de burro. Mas assim, o burro ele era símbolo. Ele era quem carregava Dionísio, então já tem uma ligação, né? Ele é excelente para carregar carga, ele tem um equilíbrio enorme, ele tem uma força muito grande, ele consegue carregar várias vezes o próprio peso lá. Então ele era um dos animais que ele tinha essa representação, né? Ele carregava o Dionísio, era forte, tinha equilíbrio, conseguia usar toda essa potencialidade dele. E, olha só, o burro, por ser o filho macho, né, de um jumento com uma égua, ele também é estéril. Assim como o Príapo. Então tem, nossa, uma representação muito louca. E assim, quem conseguiria arar os campos e fazer as colheitas se não tivesse um burro, cara? Na época, sabe? Então talvez daí venha a ideia também de fertilidade, não sei o que, tal. Só que o burro em si é um símbolo mais oculto, assim, ele tem coisas a mais dentro dele, sabe? Não é à toa que Cristo mesmo entrou em Jerusalém montado num burro. Não foi à toa, com certeza. Então, diz alguma coisa aí do burro que eu tô meio pasmado. Cara, ele me parece esse símbolo assim do que nem se falou, né? Ele é a força do trabalho, ele é essa energia da atividade. Só que ele é infértil. Quando a gente olha em termos de evolução, né? Do físico, tá falando então da carne, né? Essa infertilidade é algo ruim. Por isso que a gente olha com esse viés muito negativo, né? Porque o que vai acontecer? Você não vai conseguir passar seus genes para frente, portanto, a sua espécie não vai prosperar. Então, em termos do mundo físico mundano aqui, é algo ruim. Só que quando a gente tá falando desse ser infértil em termos de libido, de potência, né? De criação, se o burro ele não está gastando essa energia para isso, ele está gastando essa energia no quê? No trabalho, exatamente. Ele é um animal muito forte. Então você está usando essa energia de potência, né, a sua libido, para outras coisas. Em termos, assim, se for bem usado, né? Da mesma forma, se for usado para o trabalho. No caso, que trabalho que a gente viu aí nos mitos? O trabalho de carregar o divino, né? Literalmente levar o divino nas costas, seja Dionísio, seja Jesus.
é algo que é muito bom. Na verdade, você está fazendo o sacro ofício, né? O trabalho divino. Então, redirecionar essa potência de algo que é mundano para algo que é transcendental, isso na realidade é um símbolo muito bom. Então, o burro, por isso que eu acho que nem se falou, né? Ele tem muito a ver com o oculto. Inclusive, em algumas culturas, ele traz exatamente isso, né? O caráter do oculto. Ele tem duas representações que são muito distintas também. É um negócio que, para termos, quando a gente está falando do aspecto físico, é muito ruim, e quando a gente está falando do aspecto emocional, mental, até espiritual, é muito bom. Então ele também é essa dualidade, que a gente falou de Príapo, né? É uma dualidade muito grande. Não é um negócio tão sutil assim. São dois extremos muito grandes. Por isso que eu acho que ele é um símbolo muito doido, cara. E pra gente chegar nisso demorou, né? Foi por isso que eu comentei que você acha que agora fez mais sentido. Que, por exemplo, ele tem essa potencialidade, o burro, né? Ele tem essa potencialidade sexual também. É um animal ali, né? Mas ele é estéril. E quando, por exemplo, Cristo chega montado no burro, o que o Cristo está trazendo é uma representação de paz, né? De vir em paz. Por exemplo, quando você vinha em guerra, você vinha a cavalo. Porque o cavalo é mais rápido, né? O burro não, o burro é mais lento, mas o burro aguenta muito mais carga. O burro tem muito mais equilíbrio. Então, quando você chega num cavalo, quer dizer assim, ao contrário, quando você chega num burro, quer dizer que o que você está trazendo é uma coisa para perdurar. É uma coisa que é para durar por eras e eras, né? Devagar e sempre. E então, aí tem um quê de tentar sacralizar um pouco a ideia da potência sexual. Que aí eu acho que faz muito sentido o Príapo ser estéril. Talvez a representação do maior de Príapo seja justamente a gente entender o potencial interno a nós. Sabe? Tipo, o que a gente vai fazer com aquilo pra nós, dentro de nós. Porque toda a força tá aqui. Entendeu? E aí não é criar pra fora, sabe? Não é ter filhos, não é fazer um trabalho, um projeto, enfim. Não, é o projeto de si, internamente. Talvez esse seja o símbolo mais forte que a gente tenha do Príapo aí, de buscar algo nessa fertilidade que é o ser interno, não pra fora, sabe? Porque nem a gente falou antes, né? Em vez de direcionar essa energia para algo que se limita, que é o que tá do lado de fora, a gente direcionar isso porque é infinito, que é o que tá dentro da gente, né? Que é o mundo das ideias, que é os pensamentos. Então, e aí é legal porque assim, ele se desenvolve, né? Príapo agora falando. Ele se desenvolve, inclusive ele vai ser tutor, né, de várias outras figuras aí. A mais famosa de todas é que ele é tutor do próprio deus Ares, né, que é o deus da guerra. E aí, o que o Príapo ensina pro Ares? Dança e guerra. Ensina primeiro dança, tipo um feminino ali, uma coisa que é completamente importante pro Ares dominar a guerra. Né? Que é equilíbrio de novo. Olha só, o burro outra vez aparecendo, né? Tipo, a dança é equilíbrio, é força, inclusive, só que uma força muito bem aplicada, com movimentos muito bem cadenciados, com a coisa colocada de uma técnica incrível, que aí vai virar uma técnica de luta de armas, e manejo de espada, e lançar flecha, e não sei o que tal. Pô, faz muito sentido essa junção. Né? Só que isso é quando ele consegue ensinar alguém. Só que primeiro ele aprendeu, assim. Então ele acaba virando tutor e criando novas não sei se deuses, né? Mas novas pessoas a partir do potencial dele. Mas ele mesmo não tem esses filhos, né? Ele é quase um professor no final das contas aí. Professor Piruzudo. Cara. Bom, acho que para resumir e finalizar então esse mito, eu diria que considerações finais, né? Eu diria que Príapo
ele é muito esses dois caminhos do masculino, cara. Ele pode ser esse potencial de crescimento, de realização, de potência, né? A potência interna, mas se mal utilizado também, aí ele se torna essa agressão, essa disfunção, o exagero, talvez de certa forma, né? Que nem o próprio Ares, a guerra, dependendo do ponto de vista que você enxerga, ela pode ser também algo positivo, se você travar uma guerra interna, né, contra o que você precisa vencer para evoluir, ou pode ser algo destrutivo também, pode ser algo muito negativo, principalmente do ponto de vista externo. Então, para mim, Príapo é isso. Essas duas formas aí de você exercer o masculino. Uma com muito potencial e a outra que, na realidade, é nociva. Acho que fechou bem. Com isso, concluímos. Priapão. Isso não dá nem pra colocar, não. Se você colocar no aumentativo, vai ficar pior. Tá muito grande. Já é no aumentativo. Qual que vai ser o nome do episódio? O Colossal Priapo. Vai ficar bom isso aí. Cara, pode ser. Eu quero ver como que eu vou colocar a imagem no Instagram lá, cara. Vou ter que não vai caber, né? pixelizar. Não vai caber, tem que centralizar bem. Imagina um baixinho. Na censura, velho. É verdade. Coloca uma tarja preta lá. Da japonês, coloca aquela tarja preta só na cabeça. Uhum. Caralho. Literalmente, caralho. Mas bom, esse episódio foi interessante. Bem complexos os símbolos, mas foi legal. Mandei mais, que esse também foi um pedido. Tamo aí pra ser desafiados. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que também vai estar no YouTube a partir de agora. Então, não esqueça de deixar seu like, curtir, ativar o sininho. E é isso aí. A gente se vê na próxima, então. Um grande abraço e tchau! Tchau!